Educar para mim é fazer parte do desenvolvimento das crianças e eu tenho orgulho de ser professora. Cuidar para desenvolver. Além da educação dos jovens, o governo do Ceará investe na educação das crianças para preparar para um futuro de oportunidades. Nos centros de educação infantil, os pequenos recebem cuidados durante todo o dia, refeições, salas de atividades e materiais que estimulam o desenvolvimento das crianças. Enquanto eles aprendem, os pais têm mais tempo para se dedicar ao trabalho. Sou mãe solteira, meu filho é autista, não tenho com quem deixá-lo e ele aqui eu fico mais tranquila. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Olá, tudo bem? Luiziane de Oliveira Lins, cearense de Fortaleza, nasceu no 18 de novembro do turbulento ano de 1968. É jornalista e professora universitária, com mestrado e doutorado. É filha de mãe professora e pai militar. Cresceu na capital, bairro da Maraponga, junto a 3 irmãos. A deputada é mãe de um filho. Deputada federal pelo PT, sempre com grandes votações, eleita em 2014 para a Câmara dos Deputados, reeleita em 2018 e novamente eleita em 2022. Foi prefeita de Fortaleza por 2 gestões, entre os anos de 2005 e 2012. Antes, sempre pelo PT, foi vereadora de Fortaleza entre 1996 e 2002 e deputada estadual entre 2002 e 2004. Luiziane Lins é jornalista formada pela Universidade Federal do Ceará, curso da qual é professora concursada e licenciada para exercer os mandatos políticos. Sua militância na política começou na segunda metade da década de 1980, quando foi presidente do Centro Acadêmico de Comunicação Social da UFC, depois presidente do Diretório Central dos Estudantes da mesma UFC e, a seguir, diretora da União Nacional dos Estudantes. Desde que venceu as eleições para a Prefeitura de Fortaleza, em 2004, Luiziane Lins se tornou um eixo importante e definidor da política do Ceará. Tanto que as articulações para as últimas eleições de governador e a próxima eleição para a Prefeitura da capital necessariamente passam pela deputada. Deputada Luiziane Lins, eu poderia dizer, dispensa apresentações, já é uma trajetória muito conhecida, né? É uma trajetória de vitória, políticas importantes, relevantes, 3º mandato de deputado federal seguido, isso não é fácil, é difícil, principalmente uma política que não lida com a tradição da política brasileira e cearense. Muito obrigado pela sua presença aqui na casa de Vovó Dedé. De antemão, a prefeita, a deputada, fez uma visita aqui à casa. Queria as suas impressões sobre essa visita. Há muito tempo que eu convidava a deputada, mas ela estava estudando, finalizando seu doutorado e muito envolvida com a presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Ali se dão grandes embates, né, principalmente nesse momento que a gente vive. Os últimos 4, 5 anos foram muito marcantes nesse sentido. Deputada, muito obrigado pela sua presença aqui. Bom, Fábio, é um prazer estar aqui com você. Já faz tempo que a gente não conversa. E também estou muito encantada, a palavra é essa, eu fiz aqui como aqui chamam, né? Eu entendi o Dedetu. Dedetu. Então, a Casa de Vovó Dedé, quero agradecer a Casa de Vovó Dedé pela acolhida, pelo ambiente, pela energia. Muito, muito bom. Como eu estava dizendo há pouco, tem coisa que não tem preço. Então, assim, eu acho que esse espaço, né, o que a gente conheceu aqui, como ele se constituiu e a energia que é dispensada aqui por pessoas que formam outras, inspiram outras, é incrível. Estou muito encantada e principalmente por ser num lugar que me diz tanta coisa, que é a Barra do Ceará. Eu sou uma apaixonada pela Barra do Ceará. Não é à toa que quando nós estivemos no governo, a gente olhou com muito carinho para a Barra. Então, assim, antes de eu fazer a reforma da Beira-Mar, que nós deixamos aí, engatilhada, a gente cuidou do nosso Vila do Mar, que é exatamente a transformação de mais de 300 mil pessoas que moram nessa região. É um dos maiores adensamentos urbanos da América Latina, o Grande Pirambu. E eu sempre tive muito, muito, muito carinho pela população daqui, pela história de luta, porque, acima de tudo, é uma história de muita resistência. O povo daqui é um povo muito forte. Então, fico muito feliz de ter essa experiência da Casa Vovó Dedé nesse ambiente e formando pessoas para o mundo. Literalmente é isso que a gente está vendo, que foi, inclusive, a ideia inicial que me fez construir os Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte, que são os CUCAS,
que mesmo com toda a tentativa da política dos últimos 10 anos de tentar invisibilizar e tentar tirar da gente essa construção, tem coisa que não tem jeito, que está na alma das pessoas. Então, isso aqui é a filosofia dos Cucas, quando nós construímos, era exatamente essa, ser um lugar de inspiração. E agradecer também Focus, na sua pessoa, que vem conduzindo isso aí de forma muito, muito valente, né? Você sempre foi um jornalista muito potente aqui do estado do Ceará, e acho que essa continuidade, essa trajetória aí também é muito sua. Então, também quero parabenizar pela firmeza, porque às vezes a gente precisa disso, de firmeza. Sem dúvida. Muito obrigado, deputada. Pô, vamos entrar nas questões. Deixei aí na pequena abertura que eu fiz aí já um gancho, né? Uma âncora para a gente pegar para a nossa conversa sobre política, claro. A Luiziane Lins sempre colocada como uma potencial candidata a prefeita de Fortaleza novamente, já foi nas 2 últimas campanhas, né, com desempenhos significativos. E agora, num momento muito especial, temos o governo Lula, nós temos Elmano de Freitas, governador do Ceará, um aliado seu, foi seu secretário na prefeitura. A minha pergunta muito direta, a sua intenção é realmente vencer as internas do PT e se candidatar a prefeito novamente em 2024? Exatamente. Sou pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza, estamos fazendo esse debate com o partido e com a sociedade, por uma série de questões. Dentre elas, eu tenho muita vontade de deixar Fortaleza de novo no rumo certo, porque, você sabe, pelas questões óbvias, em 2012, nós tivemos uma eleição arrancada. Arrancada, porque foi a maior corrupção eleitoral que essa cidade já viu na história de Fortaleza. Fortaleza é uma cidade insurgente. A deputada está falando da eleição, quando Elmano de Freitas foi candidata a prefeito, com o apoio dela, né, contra o então candidato Roberto Cláudio, ligado ao então governador Cid Gomes. Exatamente. Então, assim, em 2012... Corrupção em que sentido que a senhora fala? A gente nunca viu aquele assinte, porque foi um assinte. Que a população sofreu. A população, na última semana, recentemente eu recebi a capa do jornal, que na sexta-feira, na véspera da eleição de 2012, a prefeitura, que eles estavam rigorosamente empatados, 50-50, e a gente viu que a última semana foi e assim, como eu nunca fiz política assim, de compra de voto, de coisas que a gente não concorda na política, eu nem sabia como é que essas coisas aconteciam. Então, eu posso dizer hoje que vendo, né, assim, você fazendo uma revisão histórica de tudo que aconteceu, eram coisas previsíveis. Por exemplo, eu não sabia naquele momento, mas nós tivemos um impacto aqui, devido, inclusive, o candidato ser do governador do Estado, de 100 mil pessoas do interior do Estado aqui em Fortaleza. 100 mil pessoas como se fossem eleitores do então candidato Roberto Cláudio, pessoas que vieram procurar as colônias do interior em Fortaleza e que as pessoas passaram fazendo uma verdadeira, praticando corrupção eleitoral na última semana da eleição. Então, assim, nunca mais a gente viu isso. Quando eu entrei, prefeita da cidade, ou seja, a maior autoridade da cidade, e o Elmano candidato a prefeito, que foi para o segundo turno em primeiro lugar. Uhum. Então, entrando na Assembleia Legislativa, e nós tínhamos uma multidão de pessoas vestidas de amarelo, as pessoas nos xingando. Isso nos chamou a atenção, os observadores, então, eu chamei aquilo de uma blitz. Rapaz, tem uma blitz aí que nunca aconteceu na eleição da capital. Eu entrei com o Elmano para votar. Eu não sabia exatamente como agia, não era só uma abordagem ao pessoal, as colônias do interior, não, acho que ia além. Foi tudo o que você puder imaginar. Hoje, por exemplo, eu digo, olhando, né, o retrovisor, você imagina que quantos pontos de isopor, como se fosse venda de água, tinha na cidade. Eu só fui ver isso porque assim, a gente ainda não tinha a popularização da internet como tem hoje. Mas, naquela época, eu pedi que todo mundo que tivesse fotografado alguma coisa daquele processo, que as pessoas mandassem. Então, quando a gente fez um mapa, mapeado os pontos onde as fotografias foram tiradas. Foi uma coisa absoluta, foi assim, uma coisa assim, sem precedente, sem precedente. E eu digo na Assembleia porque, como eu estava chegando como autoridade, fui votar, o Elmano me acompanhou, eu acompanhei o voto dele, fui acompanhar o meu voto, e o xingamento, a gente foi xingado, da hora que a gente botou o pé na Assembleia, até a entrada do local que eu ia votar.
e na época, inclusive, fazendo muita referência à história do mensalão, do governo Lula e essa coisa toda. E as pessoas com o punho, assim, punho riste e numa atitude muito ofensiva contra nós. Quando eu vi aquilo ali, eu digo, o que é que deve estar acontecendo no resto da cidade? Porque nós estamos no coração da aldeota, na Assembleia Legislativa, que deveria garantir a segurança das autoridades que estavam chegando, inclusive da prefeita. Então o candidato Roberto Cláudio era presidente da Assembleia. Mais então. um motivo, inclusive, porque assim, a Assembleia tinha que ser, acima de tudo, o lugar de mais respeito, porque por lá transitam os deputados, e eu tinha sido deputada estadual, inclusive. Então, assim, quando eu vi aquilo ali, eu digo, meu Deus, como é que não está no resto da cidade? O que é que o meu povo está sofrendo? Eu pensei na hora. E foi o que deu no que deu, né? Então, assim, eu acho que tudo é muito interessante na política, porque aí você faz assim... Quando o Mano foi eleito governador, imediatamente eu disse, foi feita uma retratação, foi feita uma reparação histórica desse processo, que ele não poderia nunca ter sido interrompido. Então, por isso é que eu sou pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza. E hoje, para lhe dizer, eu sou a candidata do Partido dos Trabalhadores no Brasil com maior percentual eleitoral, segundo o Poder 360, que é um espaço de jornalismo político. Né? É um site de notícias. Um site de notícias do jornalismo político que fez uma pesquisa com os principais candidatos e potenciais eleitorais no Brasil. Então, eu apareço com 27% das intenções de voto em julho desse ano, e o segundo do PT era o Edgar Preto, que lá de Porto Alegre, que tinha 14%. Então, eu já tinha quase o dobro das intenções de voto do segundo colocado, digamos assim, no Partido dos Trabalhadores. Então, o PT não está com grandes possibilidades em 2024. Nós vamos ter que construir as possibilidades. Então, assim, isso é uma questão, porque 2024 vai ser uma eleição muito importante e definidora. 20 anos, deputada, depois dos embates de 2004, que foram dificílimos, a começar pelo seu próprio PT. A sua candidatura em 2004 foi uma luta titânica para conseguir voto a voto, porque a ideia do PT, então, era apoiar outra candidatura de esquerda, que no caso Inácio Arruda, à época do PCdoB. Então a senhora enfrentou enormes desafios internos, inclusive no primeiro turno, que grande parte do partido manteve-se ali ao lado do Inácio Arruda, inclusive a cúpula nacional, não houve uma manifestação do Lula a seu favor, então presidente. E agora, deputada, nós temos um quadro diferente. É o Mano de Freitas, o reparado, digamos assim, é o governador do Ceará, mas a grande liderança política do PT, do Ceará e talvez da política do Ceará hoje seja o ministro Camilo Santana. E como é que está essa correlação de forças internas? O que é que vai pesar? O que é que a senhora tem conversado para poder viabilizar-se novamente como candidata? Bom, em primeiro lugar, eu falaria que da experiência política, né? Não tem como. Como eu brinco, às vezes eu digo, eu comecei nas fraldas. Fui vereadora dessa cidade e nasci no Mudubim. Eu estava vendo que a Maraponga, porque a Maraponga virou o charme da Maraponga. Eu não me toquei disso, mas eu sei que você é de Mudubim. É porque assim, hoje todo mundo diz que morou na Maraponga, mas eu nasci no Mudubim. E assim, que agora virou a Grande Maraponga, que é um bairro bem legal. Mas assim... Mudubim é histórico, muito mais que Maraponga. Mudubim tinha uma estação de trem linda lá. Linda, que destruíram. Que, na verdade, eu chamava o Mudubim Velho. Então, assim, eu cresci ali. Eu cresci cercada por lagoa. Lagoa da Maraponga, a Lagoa do Mudubim, a Lagoa da Parangaba. Pertinho. Tudo ali, né? Eu digo que eu sou brejeira, que eu adoro, né? Que eu ia com meu pai... Ficava nas câmeras de pneu lá boiando para pescar nas lagoas. Então, assim, primeira coisa é isso. Acho difícil ter alguém que hoje conheça e ame essa cidade como eu. Muito difícil imaginar que alguém vai ter um grau de dedicação que eu tive, parte da minha juventude governando essa cidade, que não foi simples. Até porque nunca é simples para as mulheres. Porque as pessoas dizem assim, até tenho feito esse debate, porque eu estou um pouco cansada. Esse peso se mantém, deputado? Completamente. Me permita perguntar, a senhora acha que pela condição de ser mulher, isso influi nesse embate interno? Não lhe veem como lhe deveriam ver os homens, os rapazes? Completamente, porque, na verdade, isso não é uma coisa isso não é uma coisa do espaço político, isso é uma coisa da sociedade.
Nós temos uma sociedade estruturalmente Mas a gente está falando do PT, machista. né? O PT é o mas grande não é o tem- partido tem- da esquerda brasileira que defende a questão do gênero, que mais mergulha nisso, mas a realidade é outra. Por isso que a gente a luta das mulheres, ela começou bem antes de mim. Foram muitas que inspiraram a gente lá atrás, que foram chamadas de bruxa, que foram chamadas de louca, que foram chamadas não sei de quê, que tiraram o sutiã em praça pública para poder eu estar aqui onde eu estou. Mas mesmo assim, orar e vigiar é igual a Foucault, o tempo todo. Orar e vigiar, senão será queimada na fogueira. Totalmente. E ainda queimada. uma bruxa. Feito uma bruxa. E outra coisa, simbolicamente, os fogos são de todas as ordens possíveis. Então, eu estou falando isso por quê? Porque é muito interessante esse discurso das mulheres na política. Mas eu tenho feito essa discussão com os meus companheiros, dizendo o seguinte: olha, vocês acham uma ótima mulher na política, de enfeite. Adoro botar do lado. Agora, eu quero saber quando a mulher vai para a mesa de negociação e ela sabe o que ela quer. E ela sabe o que ela quer, ela sabe o que é que ela quer conduzir. Aí eu digo assim, gente... E como é quando ela sabe o que é que acontece quando a mulher vai para a mesa de negociação desta maneira, com perseverança, em primeiro lugar, sabendo o que é tento que esconder toda hora a mesa de negociação de você, certo? É como se você não existisse. É invisibilizar, mesmo. Primeira coisa é essa. Invisibilizar. Quando não conseguem, aí vão até o limite. Quando não conseguem, aí que recuam. Recuam para poder tentar ver o que está acontecendo, como é que pode, e não sei o que mais, essa coisa. Então, assim, eu tenho dito Seria isso... demais eu dizer que isso, que imagine como é que foi em 2004, né? Que isso acabou lhe ajudando de alguma forma, a tentativa de massacrá-la e a percepção do público quanto a isso acabou lhe ajudando eleitoralmente? Está correta essa leitura? Eu acho que foram muitas conjunções em 2004, mas assim, muitas conjunções de coisas que foram favoráveis, né? Mas as pessoas, de uma forma geral, são solidárias, isso é fato, né? As pessoas são boas, as pessoas têm a solidariedade. E a maioria é boa? A maioria, sem dúvida. E assim, as pessoas têm a solidariedade da alma. Não é à toa que a população de mais vulnerabilidade social, que tem mais baixa renda, as pessoas conseguem sobreviver por conta da solidariedade entre elas. Então, assim, é exatamente esse sentido de comunidade que faz com que as pessoas consigam enfrentar a vida, que não é uma coisa simples, né? Então, eu poderia dizer o seguinte, que é bonitinho, mulher na política, aí, Gomara, quando vem o trator, não tem... Porque, veja bem a minha situação, veja bem. E não é pelo fato de ser mulher que eu quero ser candidata. É porque não é fácil você produzir e você exercitar lideranças. Eu até digo, quando estou conversando com meus companheiros, eu digo, gente, a minha vida toda eu liderei processo. A minha vida toda. Você, inclusive, foi meu colega de faculdade, de jornalismo e tudo. Assim, você falou da trajetória da esfera pública, de vereadora, deputada, mas eu fui presidente do PT de Fortaleza. Eu fui presidente do PT do Ceará. Eu fui a primeira secretária de juventude eleita pelo PT. Eu fui a primeira secretária de mulheres eleita pelo partido. Então, assim, a vida toda foi liderar processo. E sempre juntando todo mundo. Isso aí é uma característica. Lembro que você brincava comigo, porque tinha sempre aquela visão, que a Luiziane é briguenta, aí você brincava comigo, você dizia, eu lhe conheço, você é uma grande conciliadora, você às vezes dizia isso. Uhum. Então, assim, a tentativa que fazem, assim, a Luiziane radical, que a Luiziane está isolada, que não sei, eu digo, gente, eu fui prefeita de Fortaleza, não tive problema com a Câmara. Eu tinha 35 vereadores da base do governo. Como é que não sei fazer negociação? Nunca tive problema, a Câmara sempre ajudou, nunca foi problema durante o nosso governo. Então, assim, aí ficam com essas tentativas de pequenas queimações, eu acho porque que não tem o que falar. O seu primeiro grande teste de saber conciliar e negociar foi no segundo turno de 2004, né? Ali você já juntou todo mundo em torno, toda a esquerda e fora da esquerda, uma parte do centro, em torno de sua candidatura. E aquilo, ninguém faz aquilo sem negociação, né? E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção também é que eu fui a única prefeita reeleita na história de Fortaleza no primeiro turno, que isso daí em 2008. Eram 11 candidatos. Não foi fácil aquilo ali. Aquele processo, mesmo com... Não foi fácil... em 2008 e fui reeleita. E aí eu queria também fazer um destaque, Fábio, porque é o seguinte... Fique à vontade. Porque a Luiziane foi candidata em 2016, 2020, aí o novo... Eu fui em 2016,
o Elmano foi o meu vice, candidato a vice, o PT estava só. Foi um dos momentos mais difíceis da história do partido. Foi o ano que aconteceu o golpe contra a presidente Dilma. Então, o PT estava muito, 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 muito mal das pernas e impactado com aquilo tudo, né? E 2020 eu fui porque o Lula pediu. O Lula insistia. Quando ele estava preso político lá em Curitiba, eu tive lá 9 vezes na vigília Lula. A senhora está dizendo que essas duas candidaturas foi para cumprir um papel político, uma missão partidária, por necessidade do partido. 2016, 2020, inclusive, 2016 também, mas o Lula insistia, as pessoas não queriam ser candidatas pelo PT. Havia todo um processo, e principalmente depois da prisão do Lula. Então, assim, eu estou vendo os neolulistas aí, tudinho, Lula, estava aonde? No momento que o Lula estava preso na Polícia Federal, mais de um ano, 580 dias. Eu estava lá. Eu quase todo mês eu tinha uma necessidade, pela minha relação histórica e muito antiga com o Lula, tinha necessidade de ficar menos olhando ali para a sede da Polícia Federal de Curitiba e participando dos atos políticos que lá tiveram. Então, em 2020, ele queria. Muitas vezes eu até me emociono quando eu falo, porque as pessoas que entravam, né, depois saiu, ele perguntou por ti. Ele disse, você vá, que você seja candidata. Ele dizia. E a presidente Gleisi veio aqui dizer isso. O presidente Lula quer que ela seja candidata. Então, quando eu fui para cumprir as missões, tudo certo. Agora, o Lula eleito presidente, o Elmano de Freitas eleito governador, aí eu vou desistir da minha pré-candidatura. Não tem o menor sentido, nem cabimento, e tem a menor possibilidade. Eu vou para o enfrentamento como eu sempre fui. Já lhe abordaram nesse sentido? De quê? De não ser a candidata? No sentido de eu desistir? Sim. Só que eu vejo aí o povo falando pelo jornal, mas... Uma abordagem pessoal não houve, uma tentativa, olha, tem uma aliança aqui e tal. Bom, vamos ao fato. Nós temos um governador do PT e o PT tem alianças para chegar ao governo. E esse argumento não vai ser usado, naturalmente será usado. Que agora não é para ser o PT, porque o PT já tem um governo do Estado. Então, para ganhar a prefeitura de Fortaleza, teria que ser outro partido. Esse raciocínio cabe ou não? Eu não acho que não cabe, não. Primeiro porque o que é que faz... Primeira coisa é que hoje o atual governador Elmano de Freitas, o Guimarães, que é uma liderança importante aqui do PT do Ceará, defendem, falaram, foram a público, esse ano já dizer que o PT terá candidatura própria em 2024. Fato. Isso é fato, a não ser que... O governador falou algo nesse sentido? Não. Falou que terá candidatura própria o PT, que não tem possibilidade do PT não ter candidatura própria. Isso ele já falou algumas vezes, principalmente assim que ele começou o governo, ele falou isso. Então, assim, eu acho que isso aí não é o argumento. Não é. Eu acho que a questão central que está colocada hoje são as pessoas que chegaram no PT, ou as pessoas que estão pensando em chegar no PT. E o PT, você sabe, o PT não é um partido tradicional dessa esfera política. As pessoas que a senhora está falando, basicamente, o atual presidente da Assembleia, Evandro Leitão, que deixou o PDT... Está aí, sem partido, podendo ser o candidato do PT a governador, a prefeito. Podendo, né? Querendo, né? Talvez, enfim. Aí tem todo um processo e tal. Mas assim, qual é a coisa boa no PT e por que eu estou no PT até hoje? Me filiei menina no PT. Porque o PT tem os mecanismos democráticos que você pode exercitar a democracia de fato. Porque essa questão de partido político, infelizmente, virou um negócio. E às vezes um negócio familiar, inclusive. Onde as pessoas fazem um jogo de tabuleiro com os partidos políticos. E acham que a pessoa entra e já vai ser presidente do partido. A pessoa é uma coisa muito impressionante. E o PT não. Então, quem está conhecendo agora o PT, que saiba que nós temos mecanismos. Porque você não acha que muita gente já queria que o Elmano já tivesse chegado para mim e ter dito, você não vai ser candidata? Ou então alguém do PT diz assim, não, você não vai. Ninguém tem coragem de dizer isso, porque eu sou pré-candidata. Então, assim, e quem quiser que se coloque. Eu acho que isso é absolutamente legítimo. Mas eu tenho dito, Fábio, que é uma coisa para mim muito óbvia. Se eu não tiver o apoio do PT e se eu não tiver uma aliança com o Elmano, o que é que eu fiz nesse período todo da minha vida política? Né? Então, assim, quem quiser que lute, né? Acho que as coisas são muito, muito, muito claras assim. E eu vou ser pré-candidata, inclusive pré-candidata, quero ser candidata, quero ser prefeita de novo. Por quê? Inclusive porque eu acho que está necessário aqui, no estado do Ceará, inovações.
coisas que dialoguem verdadeiramente com a cidade. Como assim? O que é que... Porque Fortaleza é muito singular em vários aspectos. Fortaleza é uma cidade guerreira, Fortaleza é uma cidade também muito empobrecida, socialmente falando, é uma das maiores desigualdades sociais do Brasil. Então, você não pode chegar achando que você está administrando uma empresa aqui. Você precisa falar com a alma das pessoas, falar com a alma do povo, você precisa dialogar com as vidas que estão nessa cidade, você precisa dialogar com a realidade concreta da cidade, porque senão você só faz de conta. Uma das coisas que muito me impressionou aqui na casa da vovó Dedé, foi a verdade com que a gente percebe que as coisas são. Você olha para os alunos, você vê energia no olho, no brilho no olho, porque isso daí é o quê? Fazer coisa de verdade. Então, eu digo muito assim, o nosso governo foi de verdade. Nós não fizemos firula, conversinha. Você me conhece, você sabe que eu também nem consigo ser falsa, mesmo que eu tente. Não consigo de jeito nenhum. Então, assim, e nunca foi meu objetivo. Então, tudo era muita verdade. Então, o governo foi um governo de verdade. Os microprocessos, os projetos, as coisas. Até hoje, quando eu chego, as pessoas lembram de tudo, as pessoas vêm agradecer. As pessoas que estudaram na escola, que agora são jovens, né? São adultos, eles vêm dizer... Quantas vezes eu escuto, eu sou filho do Cuca, as pessoas usam isso aí, eu sou filho do Cuca do Janguruçu, eu sou filho do Cuca do Mudubim, eu sou filho do Cuca da Barra do Ceará. Isso, para mim, isso aí não tem preço. Não tem preço você saber que as pessoas tiveram transformações concretas na sua vida. Então, assim, eu acho que está faltando isso na cidade. Acho que esse processo nosso não era para ter sido interrompido. O Elmano, na sucessão, estava tudo encaminhado. Não é à toa que o Roberto Cláudio fez obras, essas coisas. Estava tudo engatilhado, o dinheiro estava contratado. O dinheiro contratado, CAF, Banco Mundial, BID, o dinheiro contratado, os projetos feitos. Nós pensamos essa cidade, nos 8 anos, todinha. Todos os espaços daqui. Todos. O Vila do Mar... a Beira-Mar, posteriormente, o Vicente Pison ali, que é o projeto da Aldeia da Praia, foi tudo pensado. Então, assim, era executar, porque até o dinheiro já estava reservado, precisava acontecer. Coisa que ele não deixou para o sucessor, deixou a prefeitura quebrada, né, que é o atual sucessor, que é o prefeito Sarto, que está sendo muito decepcionante para muita gente. Por que a sua avaliação do prefeito? Decepcionante em que sentido? Porque eu acho que ele não queria governar a cidade. Não queria. Ele não tem... não sinto... Não por ele não ser de Fortaleza, claro que não tem nada a ver. Até porque eu fui a primeira prefeita, depois de muito tempo, da cidade que nasceu aqui. Porque Fortaleza é uma cidade muito de colônias, né? De pessoas que vieram do interior do estado. Historicamente, isso está posto. Mas porque eu acho que ele não entendeu a cidade, nunca entendeu a cidade. Acho que ele foi colocado lá para ser o candidato a prefeito, mas não entende. Eu acho que não tem diálogo real com a cidade. E a cidade está sentindo isso, objetivamente, porque quando você não tem dinheiro para fazer obra, ou quando você a prefeitura está com uma situação difícil, que o Roberto Cláudio deixou a prefeitura quebrada para o Sarto, você tem outras formas de dialogar com a cidade que não necessariamente obras físicas. Eu não vejo isso. Eu vejo um governo extremamente desestruturado. Eu vejo um massacre em cima das pessoas, porque as políticas públicas, as políticas sociais, todas foram arrebentadas no governo do Roberto Cláudio. E são coisas, Fábio, que são invisíveis do ponto de vista de quem não quer ver. Porque, assim, é aquela velha história. A gente fazia todo o trabalho, tinha quadra invernosa, eram 4 meses de preparação da cidade, limpando bueiro, limpando isso, lagoa, fazendo isso, fazendo aquilo. Isso é invisível. As pessoas só percebem quando tem um alagamento. Então, assim, quando eu digo foi fazer o governo de verdade, foi exatamente a nossa forma de agir. Não quero nada de faz de conta. E muitas vezes, inclusive, eu não falava das coisas que fazia porque eu achava que era vaidade. Eu tinha que fazer. Eu tinha que... Então, muitas vezes, para mim, inaugurar a obra era muito mais vaidade. E eu vejo as pessoas que agora, a cada 1 metro de calçamento, ou cada 1 metro de calçada, a pessoa faz estardalhar. Eu acho que sai mais caro a comemoração do que a própria obra. Então, eu acho que, nesse ponto, eu me sinto mais madura com relação a isso. Por isso, porque, assim, a política não precisa ser um espetáculo, mas ela precisa ser demonstrada de forma muito sistemática. Não tinha essa facilidade das redes sociais na época, né? Terminei a prefeitura em 2012. Foi essa popularização da internet, ela começa em 90, mas assim, ela foi lenta. Nos últimos 20 anos foi que, de fato, nós tivemos a criação porque o paradigma foi a internet.
Mas você teve depois o desdobramento dela, que são as redes sociais, os aplicativos, as mídias digitais, essa coisa toda. E a universalização desse aparelho E o smartphone das pessoas, também né? com paradigma fundamental. Onde você sabe, nós cursamos jornalismo, que para você fazer um processo de edição, de compartilhamento, não sei de quê, você tinha Era um mundo de tempo e de gente e de os equipamentos, mainframe, né? que eram aqueles computadores enormes, essa coisa toda. Hoje em dia, você filmou, você passou. Eu sou dessa área de fotografia, né? Então, por exemplo, quando eu voltei em 2013 para a universidade para dar aula, eu fui atrás do laboratório que eu tanto revelei na fotografia analógica. Nem o laboratório, eu levei, inclusive teve um momento que eu tinha um laboratóriozinho em casa, que eu levei tudo para lá, porque a universidade estava extremamente sucateada. Foi na época do Fernando Henrique Cardoso, a universidade estava muito maltratada, e eu levei meus equipamentos, meus aparelhos, tudinho. Quando eu voltei, 10 anos depois, eu fui lá para ver. Né? Já não existia, nem o laboratório existia, nem o menino sabia o que era fotografia analógica. E aí eu tive que levar meus dinossauros das minhas máquinas para mostrar para eles o que era o processo. Como eu defendo até hoje, mas eu defendo até hoje que, do ponto de vista acadêmico, da ciência, precisa ser reconstituído todo o processo da fotografia, para as pessoas entenderem o que elas estão fazendo. As pessoas vão entender de luz, de sombra, quando as pessoas verem qual foi a história, porque tudo que está aí hoje, ela replica a câmera replica o olho humano. Deixa eu lhe fazer uma provocação. A última vez que eu falei com a deputada, há algum tempo foi por telefone, e a maneira como colocou a possibilidade de candidatura era uma maneira firme, mas hoje eu vi de outra maneira, foi de uma maneira determinada. Né? Mudou de 2 meses para cá, isso, a ideia, introjetou a ideia de candidatura, por todos esses motivos, né, que já foram colocados aqui, ou temos uma deputada ex-prefeita que é candidata a prefeita, que pode abrir mão, pode entrar numa negociação antes de um embate interno no PT, por exemplo? Eu vou lhe dizer de forma muito direta e muito franca, eu acho que eu sou necessária para Fortaleza hoje. Então, isso foi... Eu passei necessária para a cidade, para a política? Para tudo, para a cidade, para a política, no sentido de que, como eu digo, não é uma cidade fácil de governar de verdade, de governar com amor, de governar com determinação de fazer a coisa certa e de fazer com que as pessoas vivam melhor. Então, assim, eu acho que hoje há uma necessidade disso na cidade. A gente teve, de 2010 para cá, eu tive no mês passado, eu fui convidada pela Sciences Po, que é uma universidade de excelência em Paris, para falar sobre a questão urbana. E lá eu conheci um brasileiro, que é o único lá de toda essa universidade, que ele se especializou em escrever sobre o crime organizado. Então, eu queria muito isso. Parece assim, foi um encontro importantíssimo, porque ele tem vários livros publicados, e porque eu quero entender. Eu quero entender onde é que isso daí chega, porque isso aí daí teve porque eu fui puxando essa conversa com ele, sabendo ele, porque a pesquisa dele era tão... Eu perguntei, sua pesquisa foi como? Ele disse, na comunidade. Então, ele passou 6 meses na maior comunidade favela de São Paulo. Ele está indo agora para Istambul, vai ficar 6 meses morando. Então, ele chega como pesquisador, convive com a comunidade, só não usa... A única é que ele não usa os nomes das pessoas, né, os nomes reais. Né? Eu fui bebendo nessa fonte. E eu vi que o impacto disso nas grandes metrópoles ela se dá principalmente a partir de 2010. Eu terminei o governo em 2012. Então, nós não pegamos isso daí de forma enraizada, né? Mas hoje, quando você volta, você vê. Você vê. Eu tive, em 2022, alguns momentos que eu fui para fazer campanha do Emano, a nossa mesmo de deputada federal, você tinha que negociar com os donos do bairro. E as pessoas muitas vezes diziam, eu só deixo porque é ela. Que é isso? Muito ruim. Então, assim, você precisa enfrentar isso. E não é todo mundo que tem coragem. A coragem é uma coisa que ela também não tem preço, não. Você precisa... E você tem que fazer isso da forma mais humana possível. Não adianta você achar que é polícia, que é o militarismo, que vai resolver. Não é. Você tem que trazer das pessoas o que elas têm de melhor. E elas cuidam no processo. Então, assim, estou me emocionando porque eu vi aqui essa transformação em muitos assim, os rostos assim, dos meninos de 9 anos tocando violino, tocando
clarinete, é muito, muito. Então, assim, é isso que a gente quer que as pessoas elas são capazes, elas são promotoras da sua própria transformação. Você precisa dar oportunidade. Então, quando eu falo hoje, assim, e de fato, eu fiquei me refletindo. Talvez quando a gente conversou, era essa reflexão. Será que eu vou de novo para isso? Para um embate desse. Era exatamente essa reflexão. Para o embate desse, dei minha colaboração, a boa parte da minha juventude, eu passei governando a cidade, fui eleita menina, né? Tipo, e aí fiquei, estava no processo de doutorado, de defender a tese de doutorado, foi muito importante para mim. Aprendi coisa pra caramba. Aliás, eu aprendo todo dia. A gente precisa saber que a gente tem todo dia aprendizado nessa vida. E estava muito envolvida com isso e, ao mesmo tempo, refletia. Eu brincava e dizia assim, quando começava a apertar demais a confusão da política, a Luiziane, aí eu pegava me alienar na teoria científica. Eu ia estudar. E aí fiquei mais sabida ainda. No sentido de buscar mesmo, sabe? De buscar que não sabia disso e que ia atrás dessa coisa. Então, passou um filme na minha cabeça quando eu estava escrevendo, nesses 6 meses, estava escrevendo a tese de doutorado. Depois que eu terminei os créditos, foi na PUC de São Paulo. Passou, assim, de tudo que eu fiz na vida. E como tudo foi muito cedo, foi tudo muito precoce, foi tudo muito... E aí fiquei pensando, gente, por que eu vou abrir mão da cidade? Por que eu vou abrir mão da colaboração que eu preciso dar e que foi interrompida? Porque talvez, se o processo fosse natural, eu tivesse sido eleito, a gente tivesse dando continuidade história, né? a tudo que a gente fez, talvez eu não tivesse necessidade de querer voltar a ser prefeita. Ao contrário... O fato da senhora ter sido machucada pelos seus antecessores, machucada no sentido da crítica, né? E isso a estimula também? Completamente, até porque assim, foi muita injustiça. Foi muita injustiça. O que eu sofri em 2020 na eleição... Primeiro assim, eu nunca tive o governador do PT me apoiando. Começa logo por aí. Né? Ao contrário, eu fedava só... Ao contrário, apoiava sempre o adversário político. Isso foi em 2016, foi em 2020. Então, a primeira coisa é essa. E agora o Elmano é o governador, né? E a outra coisa também é o seguinte, a invisibilidade que tentaram dar do nosso governo. Quem hoje segura isso, que segura de forma muito firme, é o povo, é a população. Olha, se existe uma coisa que me dá... Como é que a senhora sabe? A sua votação para deputado federal que lhe dá esse estímulo, essa certeza de que o povo compreende, lembra... já se vão 20 anos da sua eleição, já tem uma nova geração no meio disso. Esse seu sentimento vem de onde? Essa força de que... Quando eu ando na Fortaleza, quando eu caminho no meio do povo. Porque foi exatamente aí que pegaram em 2020. Porque tinha toda uma geração que era criança, quando nós estávamos governando Fortaleza. E essa geração... Você imagina com uma criança de 10 anos em 2004, hoje está com 30, né? E essas pessoas... eles tentaram dizer para essa geração toda que eu tinha sido um desastre, que o governo tinha sido não sei o quê, que não sei o que mais. Então, pegaram coisas e ficaram martelando. E, por você ter uma ideia, uma coisa muito curiosa. Eu peguei o mapa eleitoral de 2020 e uma coisa que me chamou muita atenção. Onde é que o candidato, atual prefeito, estava acima da média? Onde é que ele estava acima da média? Tinha média, e onde é que eu estava abaixo da média? Nos bairros dos Cucas. No Mudubim, na Barra, no Janguruçu. Ele estava acima da média lá e eu estava abaixo da média. Por quê? Porque eles se apropriaram da obra, fizeram ali o que era para ser feito de outra forma, mas eles fizeram o quê? O Cuca é um lugar de vida, de produção, de esperança, é um lugar de transformação, assim como aqui. Só que ainda numa larguíssima escala, que ele é gigantesco. Cada projeto tem, pelo menos, era para ter 14 mil metros quadrados de área, como esse aqui da Barra do Ceará. E respeitando os processos do local. Então, assim, quando você vê isso, assim, eu não consegui eu não consegui filmar dentro do Cuca em 2020, porque não deixaram. Você imaginou uma coisa dessa? É um lugar público, né? É lugar público. A gente quando foi prefeita, a gente tirou do chão. Primeiro tirou a ideia da cabeça. Eu escrevi sobre o que era que eu queria. Porque era difícil até dizer para os secretários, porque não existia. Não existia. Então, eu digo muito assim... Tinha a referência dos centros sociais urbanos, né, que não era nada disso. Não é, e principalmente uma coisa mas também era. Mas assim, uma coisa que foi fundamental, a juventude. Direcionar para a juventude. Eu fui aluna do Centro Social Urbano Adalto Bezerra. Eu fiz natação no do Zé Walter e eu fiz balé clássico. Mas não era um espaço
igual, era um espaço de convivência social, que tinha um curso, etc. e tal. O CUC é muito mais do que isso, ou é para ser. Porque eu, de fato, eu vejo muito abandono. Muito abandono e mudança de concepção. Porque ali é uma espécie de uma escola técnica profissionalizante de cultura, de arte, né? E eu vejo sempre as pessoas querendo rebaixar para fazer de qualquer jeito as coisas, sabe? Então, assim, quando eu estou falando isso, porque assim, essa juventude, foi onde a eleição, onde eu fui derrotada na eleição para ir para o segundo turno. Foi exatamente esse setor jovem que era criança quando a gente governou. E isso aconteceu por quê? A abordagem da campanha? Não, em primeiro lugar, a abordagem da campanha foi um massacre, porque o Vladson era o nosso candidato a vice, o Vladson monitorava a questão eleitoral. Então, foram 30 dias de 30 inserções diárias de 30 segundos contra mim. Entramos na Justiça Eleitoral, eles recorreram, e a Justiça Eleitoral acabou dando a reparação desse tempo, 1/3 dele, e na sexta-feira, onde a eleição ia ser domingo. Então, nós não pudemos nem nos defender, porque assim, eu tinha 1 minuto de tempo de TV. Então, ou eu falava do que eu tinha feito, do governo que foi, ou eu me defendia, ou eu falava do porvir, do que é que a gente estava propondo a esperançar Fortaleza, né? Então, foram opções muito difíceis e foi um massacre. Foi um massacre que começou nas redes sociais de forma ilegal. Eu fui bater na Polícia Federal. A Polícia Federal conseguiu... Esse submundo aí de rede social, a senhora acha que vai ser definidora ainda em 2024, por exemplo? Não vou nem focar no Brasil, não. Isso é um problema mundial, inclusive. Aqui em Fortaleza... Porque sempre teve, né, o submundo da política, a mentira distribuída, às vezes em forma de papel, santinho, nos terminais de ônibus, era a maneira de expandir a mentira naquele tempo, a fake news ou coisa parecida. É clássico na política. E agora? A questão é que as formas de produção da mentira, elas estão muito mais arrojadas. Então, eu estava lendo sobre isso, né? E foi também importante o doutorado para me reaproximar desse mundo, que é esse mundo das novas tecnologias. Inclusive, a Sciences-Po, em Paris, ela hoje criou um instituto. Estou, inclusive, muito a fim de ficar lá um tempo prestando atenção, porque assim, eles fizeram um instituto só para discutir em nível mundial o impacto das novas tecnologias. Em todos os setores. Que impactos que não param, né? Não para de surgir. Já surgiu coisa nova, né? A história da Deep Web. A Deep Web, do chamado Deep Fake, que é essa questão de você reproduzir as pessoas falando coisas da própria boca delas a partir da inteligência artificial. Loucura. É uma loucura. E o mais grave, e isso é uma coisa que me preocupa muito e me estimula a ser pré-candidata. Que é o quê? É exatamente a gente tem obrigação moral com essa juventude. Para falar com eles, para dizer o que é isso, porque assim, não tem retorno. Não tem retorno. A gente achar que os meninos vão largar o celular e vai todo mundo brincar de roda de uma hora para outra. Não. É um processo que você tem que estimular, que você tem que dosar, e essa coisa toda, e que as novas tecnologias elas sejam usadas só para o bem. Não precisa ser destrutivas. Não precisa você estar fazendo como um instrumento de destruição de outros, essa coisa toda. Então, como jornalista, como agora doutora em comunicação e semiótica, eu sinto muita vontade de fazer esse debate. Como vai ser feito esse debate do ponto de vista do PT? Tem prazo para isso? Como é esse processo de decisão? O da candidatura? Eu conheço conheci muito de perto o seu processo de decisão do PT em 2004. Hoje é um pouco diferente, são circunstâncias outras. Não era mais aquele PT. Hoje é um PT que tem um governador do Estado que tem voz nessa história, tem poder. Tem um ministro, Camilo Santana, que é do PT também, que tem muita força política no processo de decisão. Quem é que vai decidir isso, deputada? Os filiados do PT. Os filiados do PT. Então, a senhora está dizendo que vai para o embate interno de toda forma. Sim. Se não for num processo de escolha onde haja um consenso, vai para o debate. Eu nunca me fechei, porque essa é uma forma, inclusive, desonesta, que muitas vezes tentam fazer da minha pessoa política. Que eu sou intransigente, que eu não sei o quê, que eu sou muito dura, que eu sou muito radical. E, na verdade, não tem nada disso. Nada, eu não me recuso a uma boa conversa. O que eu quero dizer para você é que existe um processo de determinação
um processo de pensar muito, de saber que colaboração eu posso dar, de acreditar que eu posso dar uma colaboração em várias dimensões aqui no Ceará, inclusive na dimensão do governo, da gestão. Segundo, a forma que tentaram invisibilizar. Isso foi muito duro. E por isso a gente volta para essa questão da questão de gênero, porque assim, é de fato difícil você produzir um quadro político, etc. e tal, sendo mulher. Por quê? Porque a política ela se estruturou essencialmente de forma masculina. A Dilma foi impeachmentada. A única mulher na história da mulher presidente do Brasil foi impeachmentada, sofreu um golpe pelo Congresso. Então, assim, não precisa nem falar muito. Então, nesse ponto de vista, só para lhe dizer a história dos prazos. O Diretório Nacional do PT estabeleceu que eu, inclusive, votei contra essa resolução, mas passou, que os diretórios municipais, até o dia 30 de novembro agora, desse mês, que tivessem 2/3 de maioria, os 2/3 poderiam indicar que não haveria prévia, ou indicar até candidatura, se fosse o caso, já a candidatura, o candidato ou a candidata que fosse. Só que, objetivamente, quem está defendendo que não seja o nosso nome, meu nome particularmente, não tem 2/3. Então, essa primeira fase está superada, certo? Ou seja, nós vamos para a prévia. É do partido, do princípio do partido. Agora, o que foi que nós conversamos e o que foi que nós acertamos até a pedido do governador, para a gente jogar essa discussão para 2024. E que eu venho defendendo tranquilamente isso. Por quê? Porque eu acho que o humano não pode começar um governo sob pressão. Então, assim, é natural que, inclusive em função da coalizão, de partidos... Porque, assim, eu vou dizer uma coisa, Fábio, é porque eu não tenho feito muito estardalhaço disso, porque é muito impressionante o que eu tenho visto na política do Ceará, um processo de uma tentativa de hegemonismo, de uma coisa assim, eu tenho evitado até dizer com quem eu tenho dialogado. Mas eu tenho conversado com, pelo menos, eu já conversei pelo menos com 6 ou 7 partidos políticos. E o seu sentimento é que há uma tentativa de hegemonização permanece? Que não necessariamente partidária, mas de um grupo de pessoas. Exatamente, é isso? Exatamente. Eu acho que... Isso envolveria, então, o ministro Camilo Santana, o senador Cid Gomes... Isso é que você está dizendo. Não, se é de um grupo de pessoas... Isso é você que está dizendo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que os instrumentos democráticos do PT, eles vão ser efetivados. Porque eu quero entender... 20 anos depois, governando a cidade, porque uma das coisas que me estimula muito é o amor das pessoas em relação àquele processo. O carinho com que as pessoas me recebem, o estímulo que as pessoas dão. Então, assim, 20 anos se passaram. Então, eu vou ter que provar de alguma coisa para alguém, à altura dessa do campeonato. Então, assim, o que eu acho é que... Não vai ter, né? Não vai ter o quê? Que provar. Não vai ter? Não vou ter que provar, porque assim, eu não estou querendo mesmo. Eu vou seguir minha... Eu nunca fiz política falando mal das pessoas, com fofoca. Eu tenho visto tanta coisa pequena, tanta coisinha, sabe? A política da fofoca, a política, sabe? Uma coisa muito... Eu não estou gostando disso. Eu não estou gostando disso. Se for necessário eu participar para poder tentar mudar o rumo, eu farei. Então, assim, porque eu fiquei muito tempo... quando nós conversamos, avaliando se era mesmo, se eu iria mesmo, digo, ai meu Deus, a gente de uma hora para outra você tem que cuidar você tem que cuidar da cidade, não do seu filho, né? Você tem milhares de filhos, né? Você tem a juventude toda pela frente. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, mas se eu não for, será que eu não estou me acovardando diante desse momento que o mundo está passando? Porque isso aqui mudou tudo, o smartphone, as redes sociais, mudou tudo, mudou o tempo das coisas. Mudou o tempo. O tempo provocou doença. Os jovens vivem um processo muito forte de ansiedade, que é provocado por isso aqui. Você já imaginou um processo de rejeição que os jovens têm? Cancelado. Como é que se cancela a vida? Pois é. Como é que se cancela as pessoas? Então, isso tem trazido muito sofrimento psíquico. E isso pode comprometer as futuras gerações, sim. Porque nós temos que saber como vamos lidar com isso. E o que é que nós vamos dizer para os jovens? Nós temos a obrigação com o futuro deles. Com o presente e com o futuro. E eu digo, e as próximas gerações que vão vir.
Candidata, olha, estou te chamando de candidata Oi, já, tá vendo? Sim. Deputada, chegamos aqui ao final do mais de 50 minutos, que a pena. entrevista, mas eu deixo aqui o que é que nós falamos, aliás, o que é que deixamos de falar que a senhora gostaria de dizer, por favor. Mas o que eu gostaria de dizer para o povo de Fortaleza é que eu estou muito... primeiro, eu estou muito empolgada. Acabou que aquela dúvida foi se dissipando e eu comecei a ficar muito empolgada com as possibilidades, principalmente depois da experiência de ter governado a cidade e olhando ano que vem, são 20 anos, e nós terminamos o governo em 2012, né? Nós vamos estar há exatamente 12 anos do fim do nosso governo. Estou vendo uma cidade muito sofrida. Eu estou vendo uma cidade... a gente vinha... O que é que a gente vinha? A gente vinha investindo na cidade, invertendo prioridade orçamentária para a cidade começar a ser mais igual socialmente. Isso foi rompido de forma drástica. Então, nós não podemos fazer que Fortaleza seja uma panela de pressão permanente. Até porque nós queremos criar... Você tem filho, eu tenho. Nós queremos criar nossos filhos aqui. Entendeu? Assim, a gente tem uma cearensidade muito forte. Então, assim, por isso mesmo nós precisamos transformar essa cidade. Ela precisa voltar para o rumo certo. E não será com quem está aí e nem com quem acha que sabe que conhece a cidade e quem está dizendo e o candidato de fulano de Beltrano, assim, não interessa. Tem que saber se a pessoa está entendendo o que é que a pessoa quer fazer em Fortaleza, com quem vai se dialogar. Porque se você puder olhar, Fábio, só para a gente fechando aqui, mas assim, lembrando aqui do processo do Réveillon da cidade. Rapaz, o que eu sofri de crítica, daquilo outro, porque não é prioridade, essa coisa toda. Fortaleza se transformou no segundo destino turístico no Brasil, na época. As pessoas tiveram acesso à cultura, inclusive de forma regionalizada, porque tinha um Réveillon na Barra, tinha um Réveillon na Messejana. E hoje em dia vai ter 3 dias de festa, entendeu? Mas você sabe como eu fui massacrada. Então, olhando historicamente os feitos, não é porque só foi o Vila do Mar, o Hospital da Mulher, os Cucas, o Jardim Japonês, o Transfor, o Drenurbe, as lagoas, que eram preciosas, são preciosas, estão abandonadas, os espaços públicos, eram as academias nas praças públicas, as pessoas eram respeitadas. Eu acho que hoje a população mais pobre dessa cidade não está sendo respeitada. Então, quando eu fico olhando assim, gente, nosso legado ninguém conseguiu transpor. O que teve de novo nessa cidade, depois do nosso governo? Absolutamente nada. Então, ao contrário, estão intensificando o que a gente fez. O Réveillon foi a festa, o aniversário da cidade. Hoje, eu acho que 3 festas vai resolver a popularidade do prefeito. Entende? Porque... E quando naquilo ali, aquilo foi batido na mesma tecla, sabe? O tempo todo. A educação. O que dizem, é do pior educação. Mentira! E eu entendi também que tem uma turma aí, que eu não vou dizer quem é, mas tem uma turma que ele caça um negócio e fica repetindo, sabe? A mentira fica repetindo. É uma fake news, porque ela é dita pela boca mesmo das pessoas. Aí fica martelando. E aí os desavisados acabam acreditando. Então, assim, essa reparação histórica em relação ao nosso governo, agora dizendo, eu quero fazer. E eu quero fazer, e agora muito mais preparada. Não é porque eu sou professora doutora, não. É porque a vida me ensinou, porque não tem escola melhor do que a vida, né? É porque a vida me ensinou, inclusive, nos embates que eu tive. Porque você sabe que eu nunca fiz política me fazendo de vítima, nunca fez parte da minha persona esse tipo de situação. Às vezes eu fui vítima mesmo, mas eu nunca me coloquei como tal. Muito pelo contrário. Fato, eu sou testemunha. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vai. Então, assim, sempre eu olhei para frente. Eu nunca fiquei... fulaninho, que... muito... Eu não gosto de coisa pequena. Eu gosto de coisa grande. Assim, eu gosto de olhar para frente, de pensar o futuro. Eu gosto de ver projeto acontecendo. O Cuca, olha o tamanho do Cuca. Não foi por acaso aquilo. Olha o Hospital da Mulher. Olha o Vila do Mar. A maior obra de urbanização da América Latina, o Vila do Mar. Então, pensar de forma grandiosa. Esse pensamentozinho, eu acho que ele tem vida curta. Esse pensamentozinho pequenininho, falando mal do pequenininho. Isso eu não tenho nem tempo para fazer. Eu não tenho nem tempo para fazer. Porque eu estou dedicada a coisas grandiosas, inclusive mudar o mundo. Desde que a gente está neste mundo aqui, a gente procura mudar, da forma que a gente pode. E agora, se eu tenho uma oportunidade de governar Fortaleza de novo, eu vou fazer. Então, eu vou fazer com muito mais maturidade, ao mesmo tempo com muito mais
empolgação, porque eu sei exatamente o que é que está colocado agora, sei exatamente o que é que quer se colocar agora e sei exatamente o meu papel. Então, para mim está muito tranquilo. Recado mais do que dado, deputada. Obrigada. Só tenho a agradecer a sua participação aqui no programa, sua visita à casa, tá? Pelo visto, teremos que fazer outras em breve, não é? Certamente. Tem muita coisa para a gente falar e principalmente nesse lugar aqui tão incrível. Parabéns aí para todo mundo que faz a casa da Toda a equipe Vovó Dedé, aqui. toda a equipe. São jovens e assim, muito me impressionou a energia, a autoestima, muito me impressionou a firmeza, a determinação e o profissionalismo. Fiquei muito encantada. Eu já conversei com o Wagner, né, que você me apresentou, para que a gente possa, no que a gente puder, dentro dos meus limites como deputada federal, ajudar e, sabe, se lá, quando prefeita, a gente possa ajudar muito mais. Aqui E multiplicar lugar essa tão experiência, bacana. né? Multiplicar essa experiência, isso mesmo. Muito obrigado, deputada. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos aí que estão nos vendo aqui. O Ibrahim, ele tinha muita dificuldade para respirar. E agora mudou totalmente a vida dele. Com o Plantão Cirurgias, o governo do Ceará está realizando milhares de cirurgias eletivas em todo o estado, reduzindo a fila de espera e apoiando a saúde nos municípios. O Ibrahim já fez sua cirurgia respiratória. Se você ainda está aguardando sua cirurgia eletiva, precisa atualizar seu cadastro. Acesse o Ceará App ou ligue 0800 280 5110. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará.